isso por esses elementos, mas nos ajuda com coragem a proclamarmos isso com palavras, a proclamarmos com o viver da palavra. Nos dá graça para vivermos firmes e fiéis até o dia da sua volta, que aguardamos ansiosamente, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. É a nossa oração juntos, meu Deus, por meio do Teu Filho, nosso Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Quero dizer para a igreja que é uma honra muito grande participar com os irmãos deste momento. O pastor é muito bondoso em me honrar, me dando esse momento. Como eu não sou pastor de igreja local, a gente sente saudade desses momentos de comunhão com a igreja. Então, o pastor me honra muito com esse momento. Meus irmãos, todo mês de setembro, nossa denominação ela está envolvida em um alvo em comum de missões. Não quer dizer que é nesse mês que a gente faz missões. Missões faz parte do nosso viver, temos falado isso. Toda oferta missionária que as nossas igrejas levantam, ela vai direto para o missionário. Ela não passa pelo caixa da denominação, mas vai direto para o missionário. Portanto, os irmãos adotam o missionário e vocês têm esse relacionamento com o missionário. Uma oferta específica por ano, nós arrecadamos entre todas as igrejas para um alvo, e esse ano o nosso alvo é Moçambique. Nós temos 5 famílias lá, servindo em locais distintos, e nós vamos usar dessa oferta, da arrecadação dessa oferta, e dividi-la entre partes iguais para esses irmãos. Tem um vídeo, está no ponto esse vídeo para a gente passar, meus irmãos? Então nós vamos passar e eu falo alguma coisa para os irmãos desses missionários. Se tiver no ponto aí, senão a gente usa depois. O desafio desse ano, então, é nos envolvermos com a expansão do Evangelho em Moçambique, na África. Graças a Deus, o Senhor tem sido bondoso e nos permite participar do que Ele tem feito na vida daquele povo. Coloca um pouquinho mais de áudio, ficou ruim uma parte da gravação. Aí está o mapa de Moçambique, coloquei ele marcado onde estão as 5 famílias. A primeira irmã Solange está na cidade de Chimoio. Aqui já estamos tentando fazer já, né? A estalagem começando. Mas aqui estamos no início. Então, orem e se junte a nós aqui. Um abraço. Irmã Solange está na cidade de Chimoio há 10 anos, desenvolve um trabalho com mulheres, com crianças e construindo uma panificadora para ensinar a profissão aos moçambicanos. Esse é um culto das mulheres que ela trabalha nessa igreja. Nós temos a Cris e o Alex na cidade de Beira. A Cris é uma enfermeira missionária voluntária no Hospital da Beira. Hemoglobina, está tirando sangue. Tem dia que tem bastante mulheres, tem 2 em cada cama, tem mulheres na cadeira, mulheres na maca. Mas hoje, graças a Deus, está assim, um pouco mais limpo, né? Essa aqui é a sala de observação masculina, aqui já tem bastante gente, muita gente mesmo. Acidentado, doente com tuberculose, vários tipos de doenças. É assim a rotina todos os dias, das 7 às 14, algumas vezes é muito mais que 14. Estou feliz de fazer possível para que pessoas possam estar tão saudáveis espiritualmente quanto fisicamente. O índice de AIDS é altíssimo, malária também é altíssimo, a situação dos hospitais é precária, então temos oportunidade de pregar ali. Na cidade de Dondo está o missionário Lidovaldo e Elaine, o Instituto Bíblico de Dondo, treinamento para a liderança de moçambicanos nacionais para a expansão do Evangelho. Quando eu conheci o pastor Lidovaldo e a Elaine, eles deixaram uma Bíblia e uma foto e eles prometeram que iam mudar para Moçambique. Chonzi, esse que falou, ele não só foi alcançado, discipulado, mas estamos pagando a faculdade dele. Ele é professor no Instituto Bíblico e cursando Direito.
Isabel e Rafael desenvolvem excelente trabalho no norte da África. Preguei aí nesse lugar, embaixo desse pé de manga, onde a Isabel ensina. Falei para 106 crianças embaixo do pé de manga, sentadas no chão. O privilégio que Deus tem dado a Isabel para alcançar essas crianças. Fernando e Paulo estão na cidade da capital, em Maputo. Desenvolve também um trabalho com crianças, com treinamento de liderança, um trabalho com esporte, trabalho de alcance para pessoas deficientes física. Deus tem usado muito esse irmão ali na cidade de Maputo. Uma das igrejas que ele está acompanhado, essa aí atrás também é uma igreja. Veja que a estrutura que eu falei de muitas delas é dessa forma. E esse é um culto numa igreja. Esse tipo de canção abençoada aí, num culto caloroso ao Senhor. Então está aí nossas 5 famílias espalhadas em Moçambique. Nós podemos ajudar muito esses irmãos contribuindo. Acreditamos que vai dar condições para eles continuarem desenvolvendo o que estão fazendo, quanto também a oportunidade de fazer melhor aquilo que estão fazendo. E não só financeiramente, mas estou aí à procura de missionários, de homens e mulheres de Deus que se coloquem à disposição para servir nesse lugar. Então, se você é esse que nós estamos orando, me procure. A gente está com muita vontade de enviar mais pessoas para lá. Amém, meus irmãos? Quero desafiar você a se envolver financeiramente, se envolver emocionalmente, a procurar contato com esses irmãos, a dar apoio para eles como igreja do Senhor. Tem muitas situações que o seu dinheiro não resolve. Não resolve. Há mais de 5.000 feiticeiros catalogados pelo governo em Moçambique. Atrás do Instituto Bíblico de Moçambique, na cidade do Dondo, onde está o Nidovaldo, tem um cemitério. Toda noite há um trabalho ali de feitiçaria, toda noite. Eu dormi lá e vi toda noite a mesma situação. O seu dinheiro não resolve isso, a sua oração resolve. Isabel e Rafael estão alcançando muitos muçulmanos para o Senhor Jesus. O seu dinheiro também não resolve para isso. A sua oração resolve. Então, nesse momento, eu queria convidar você a orar. Podemos orar, meus irmãos? Vamos orar para essas famílias, vamos ficar de pé? Fábio, é possível o irmão vir aqui e orar em nome de todos nós? Nós vamos clamar ao Senhor por isso. Que Deus abençoe. Ore também, irmão Fábio, por essa campanha, para que a gente consiga levantar um valor que seja abençoador para aqueles irmãos ali e que eles possam gerir esse dinheiro da melhor forma possível. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós somos imensamente gratos por tudo que o Senhor tem feito. E é maravilhoso quando nós vemos, ó Deus, que o Senhor já fez uma promessa, quando diz em Apocalipse que todos os povos, gente de todas as tribos, estarão diante do trono do Senhor e louvarão o teu nome. E nós queremos nos unir, ó Deus, a essa promessa e permitir, ó Deus, que através da nossa vida essa promessa seja uma realidade na vida de tantas outras pessoas. Por isso desperta, ó Deus, o nosso coração nessa noite, mas, ó Deus, não só hoje, mas que em toda a nossa vida o nosso coração esteja voltado, ó Deus, para nos rendermos sim ao Senhor e sumirmos, ó Deus, desaparecermos até que o Senhor se revele a nós completamente e o teu nome seja glorificado na nossa vida. E o que nós colocamos diante do Senhor nessa noite, ó Deus, são essas famílias em Moçambique. São esses grupos de pessoas, ó Deus, que estão ali servindo ao Senhor, que resolveram abrir mão da vida, ó Deus, para que o Senhor fosse glorificado naquele lugar. E o que cabe a cada um de nós, como igreja do Senhor, é ser o apoio para essas pessoas, ó Deus, enquanto elas estão no campo. Por isso, coloca no coração dessa igreja amor, ó Deus, coloca no coração dessa igreja o desejo de se relacionar com esses missionários, porque muito mais que apoio financeiro, eles precisam de apoio de pessoas, precisam saber que há pessoas que intercedem, pessoas que se preocupam, pessoas, ó Deus, que querem manter um relacionamento e ser realmente aqui, ó Deus, sustento de cada um deles. Nós sabemos também que o Senhor tem nos dado, ó Deus, muito mais do que nós precisamos. Nós temos o alimento todos os dias, temos vestimenta, temos o abrigo, ó Deus, temos acesso à saúde, e esse lugar, ó Deus, está totalmente escasso dessa condição. Por isso, ó Deus, coloca no nosso coração, ó Deus, na nossa mente, o despreendimento financeiro. Permita-nos entender, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado é do Senhor e não é para o nosso uso. Por isso, permita que não só os nossos 10% estejam na casa do Senhor, mas que tudo aquilo que o Senhor nos dá, ó Deus, esteja à disposição de glorificar o teu nome. Por isso, nos ajuda, ó Deus,
a sermos pessoas diligentes, pessoas que administram bem a nossa renda, mas pessoas também que sejam dispostas a compartilhar da renda que o Senhor tem nos dado, porque tudo que o Senhor nos deu é para a glória do teu nome. Desperta-nos, ó Deus, também diante da necessidade espiritual. Como o pastor disse, não há nada que compra, ó Deus, a libertação espiritual dessas pessoas. Não há nada que façamos humanamente e venha reverter o quadro, ó Deus, de opressão espiritual que a nação de Moçambique vive. Não há nada, ó Deus, que nós venhamos fazer humanamente, que venhamos compreender o quanto Satanás tem, ó Deus, estado presente naquela nação, oprimido aquele povo, ó Deus, e trago cativo tantas e tantas pessoas. Por isso nos dá esse despertamento, nos dá, ó Deus, a coragem e o dom da intercessão, como temos estudado na sua igreja, sobre dons espirituais, para que estejamos, ó Deus, tão preocupados em orar, mas por aqueles que estão no campo, por aqueles que estão, ó Deus, na frente de batalha, e que não sabem, ó Deus, como caminhar sozinho, porque dependem do Senhor. Por isso nos ajuda aqui a sermos intercessores, uma igreja que ora, uma igreja que se preocupa, uma igreja que sustenta, mas também uma igreja que faz missões. Por isso desperta, ó Deus, o coração de cada um de nós, para sermos missionários onde estamos e sermos conduzidos até onde o Senhor quiser usar a nossa vida. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, se é possível ficar mais um pouquinho, eu quero convidar você a abrir na primeira carta de Pedro, a sua Bíblia, capítulo 2, verso 9, é um texto muito conhecido. Acredito que alguns dos irmãos poderão dizer decorado esse versículo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 9. Eu poderia falar, Eduardo, um pouquinho mais da campanha, mas daqui a poucos dias os irmãos terão aqui o pastor Carlos Eduardo, é o presidente da Missão Cristã Evangélica, atual pastor da igreja de Taubaté, e foi missionário em Moçambique. Quero sugerir que em um momento os irmãos possam bater um papo e explicar para os irmãos, que não vai ser divulgado na internet. Eu tive muita vontade de falar algumas coisas para os irmãos aqui, mas isso pode prejudicar eles lá. Então, um bate-papo aí, sem estar divulgado, pode trazer aos irmãos informações muito ricas. Se os irmãos quiserem saber um pouco mais, aí no bate-papo depois do culto, eu estou à disposição para conversarmos sobre o campo. Amém, meus irmãos? Vamos ler o texto? O texto é conhecido, você viu? É um versículo que a gente sabe, né? A minha versão aqui, a revista atualizada, parece que é muito do que os irmãos têm. Eu já ouvi o pastor lendo nessa versão, Eduardo. Então eu queria convidar você para a gente ler junto, pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que bom estarmos em tua presença juntos, celebrando o teu santo nome. Toda honra e glória deste culto são para ti, nosso Deus. Nos dobramos e nos humilhamos, sabendo do nosso lugar, ó Deus. Mas, ó Deus, te exaltamos, ó Deus. Estamos diante da tua palavra que é viva, ela é poderosa e queremos conversar sobre ela. Dá-nos também no meio do culto ao Senhor um tempo de aprendermos sobre ti, Deus, pois precisamos muito do Senhor. Nós rogamos assim por meio de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, estamos diante do nosso tema da conferência missionária. Qual é, meus irmãos? Coragem para anunciar. Coragem para anunciar. A carta de 1 Pedro é uma carta que tem que trazer para esses irmãos uma coragem. A quem eles escrevem estavam passando por perseguições terríveis. Lembra-se da história? Aula do pré-vestibular do tio. De novo aí. Nero pôs fogo em Roma. Lembra disso na história? Nero pôs fogo em Roma e ele quer criar uma nova cidade. Então, vamos queimar a periferia. Vamos queimar as favelas. Então ele pôs fogo em Roma para levantar uma nova cidade, construir uma nova cidade. Então tem que arrumar a culpa de alguém, para esse fogo. Já tomou culpa de uma coisa que você não tinha culpa? Um menino levado igual eu de escola, tinha dia que eu estava na sala da diretora, não sabia nem por que estava lá. O que você fez? Mamãe chegava, o que você fez? Não sei, mamãe, eu nem sei porque eu estou aqui.
Aí vamos colocar a culpa em quem? Coloca a culpa nos crentes, nos cristãos, nos hebreus, porque o bairro deles não pegou fogo, está aí. Perfeito colocar a culpa neles. Então Nero pôs a culpa nos crentes, são bode expiatório, então começa uma perseguição tremenda para a vida dos cristãos, tremenda para a vida do judeu. Então é nesse momento da história que a gente acompanha aquelas atrocidades que Nero faz com o seu povo. Ele pega famílias inteiras e coloca dentro de uma arena cheia de leões, então famílias inteiras eram devoradas, ainda vivos, e toda aquela arena celebrando esse momento terrível e sanguinário. Nero passa um tipo de combustível nas pessoas e coloca fogo nelas ainda vivas e ilumina o seu jardim com esse tipo de gente crente que está morrendo por causa do evangelho. Costura a pele de animais, a pele dos crentes, para os cães cheirarem e solta-os nas matas, nos lugares onde os cães iriam atrás da caça, estraçalhavam os cristãos, e eu poderia dizer de muito mais torturas e mortes que Nero é esse instrumento maligno para alcançar o nosso povo. Mesmo assim, a palavra de Deus para o consolo desse povo, qual é? Vamos juntar uma galera aqui e vamos mandar pau no Nero? Não. Vamos juntar uma turba aqui e vamos nos revoltar contra o governo? Também não. O que Pedro poderia escrever para famílias, para a igreja que estava sofrendo terrivelmente? O que Deus pode dizer para você no meio do seu sofrimento? É o que ele diz para esse povo: vocês são meu povo. Vocês não são qualquer um, vocês são raça eleita, eu escolhi vocês, vocês são sacerdote real, ou seja, vocês não precisam mais apresentar um sacrifício por causa de Jesus, vocês têm livre acesso a mim. O consolo de Deus é lembrar para esse povo que eles tinham a salvação. O consolo de Deus para mim e para você é sempre, deve ser sempre, olhar para a cruz de Cristo e que nos mostra que temos esperança. Vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém faz nada em vocês que eu não permita. Esse é o consolo de Deus para esse povo. Este tem que ser o meu e o seu consolo. Para tudo quanto passarmos, existe um Deus que não desistiu de nós. Existe um Deus que nos cuida como propriedade exclusiva dele. Você, minha irmã, é propriedade do Senhor. Você, meu irmão, é propriedade do Senhor. Ele zela pelos seus, ele ama os seus. E o que mais? Olhem para a cruz, mas lembre-se que eu salvei vocês para um motivo específico. Qual foi o que o texto diz? Qual foi, meus irmãos? Fiz tudo isso a fim de que vocês contem, falem, proclamem as virtudes daquele que tirou vocês das trevas para... Anunciem Jesus. Não, Senhor, mas a gente está morrendo, o Senhor quer que a gente anuncie? Anuncie Jesus. Senhor, mas nós estamos perdendo o marido. Anuncie Jesus. Senhor, nós perdemos o filho, meu filho morreu na arena dos leões. Anuncie Jesus. Vocês são meus, e a morte de vocês glorifica o meu nome. Falem para as pessoas quem eu sou, e falem para as pessoas o que eu fiz por vocês. Não perca o foco, meu irmão. Não perca o foco. Não viva para outra coisa. Somos propriedade do Senhor, fomos amados primeiro, e porque somos encharcados de amor, mostramos o amor daquele que nos amou primeiro. Como anunciar em meio da perseguição? Como anunciar em meio de tanta tribulação? E é sobre isso que vim falar para os irmãos e para as irmãs. Vamos continuar o texto? Agora foi só a introdução. Vamos lá para o texto que eu quero pensar com os irmãos? 1 Pedro capítulo 3. Temos uma lição de coragem desse povo que é totalmente aplicável para o meu e o seu dia. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1, e desejo que Deus fale muito ao seu coração com o texto que ele falou ao meu coração. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Estamos juntos, meus irmãos? Diz assim o texto: mulheres,
sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Como proclamar as virtudes de Deus em meio à perseguição? Como proclamar sem poder falar? Como ser obediente à palavra de Deus se você poderia ser morto? E o texto da carta de Pedro traz uma lição enorme para mim e para você, que é vivermos o Evangelho. Temos uma porção de teologia significativa na carta de Pedro, no capítulo 1, no capítulo 2. Agora temos uma prática de vida cristã no capítulo 3, voltada para as famílias. É uma regra de fé, de exercício de fé. Ou seja, vocês não podem pregar. Se vocês falarem, vocês morrem. Mas vocês podem viver o Evangelho. Por isso, tenham coragem para anunciar o Evangelho, vivendo o Evangelho. Em mundos onde a predominância muçulmana, você não tem liberdade de fazer o que nós fizemos ontem, mas você pode responder a quem perguntar. Por que você é assim? Por que você trata a sua mulher assim? Por que você trata os seus filhos assim? Aí é a hora de proclamar. Eu não tenho direito de pregar, mas eu tenho o direito de responder a quem me perguntou. Portanto, esse povo precisaria ter muita coragem para anunciar. A mesma coragem, meus irmãos, que eu e vocês temos que ter nos dias atuais, onde precisamos ter coragem para manter o padrão de Deus. E é sobre essa coragem que vim falar para os irmãos e para as irmãs nessa noite. Amém, meus irmãos? Primeira lição do texto que nós encontramos desse povo corajoso, dessas mulheres corajosas. Se prepara aí, minha irmã. Dessas mulheres corajosas, a instrução de Deus para mulheres sofridas, mulheres que estavam sendo perseguidas. Qual é? Olhe para o texto, minha irmã, e responda qual é a primeira orientação do texto para essas mulheres que teriam que ter coragem para viver o que elas tinham que viver. Qual é, minhas irmãs? Mulheres, sede. Você tem dificuldade de falar isso, minha irmã? Fale com autoridade, minha irmã. Amém, meus irmãos? Ó, viu como é que um tom é melhor assim? Vamos lá? Mulheres, sede submissa. E eu quero que você saia daqui hoje alegre dizer que você é submissa, porque a Bíblia diz para nós, e Deus nunca quis o mal para você, Ele sempre quis o bem para você. Ele criou um padrão para a mulher e criou um padrão para o homem, e esse povo perseguido deveria viver esse padrão, e eles tinham que ter coragem para viver isso. Coragem para ver isso. E nos dias de hoje tem sido difícil dizer que a mulher é submissa, porque existe um movimento feminista que diz que quer se igualar ao homem, mas em alguns momentos a gente vê eles querendo inclusive ser mais. Não é problema ser igual, o problema é querer ser mais. O nosso problema egoísta sempre é esse, é querer ser mais do que o outro, é querer ser mais do que a mulher, é querer ser mais do que o homem, é querer ser mais do que o colega de serviço, e Deus não fez assim. Portanto, o padrão de coragem para essa mulher cristã perseguida era ser submissa. Mas tem uma palavra preciosa aí no texto que a gente passou por cima. Antes de ser submissa, olhe para o texto. Vós, mulheres, sejam o quê? Igualmente o quê? Então a pergunta que a gente faz para o texto:
E o texto é que tem que responder igualmente o quê? Ou igualmente a quem? E isso vai lhe dar condições para provar o que eu vim afirmar para você, minha irmã, que submissão não é coisa só para mulher, submissão é coisa para crente. Amém, minha irmã? Amém. Vou mostrar isso na Bíblia. Olhe para o seu texto. Vós, mulheres, sede igualmente submissa. A pergunta, então, para ser respondido, igualmente ao quê? Ou igualmente a quem? Olhe para o texto, capítulo 2, verso 13. Encontramos submissão na Bíblia para homens e mulheres. Verso 13 do capítulo número 2. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Submissão. Quem que está perseguindo esse povo? Nero persegue o povo. É para o povo ir contra ele? É para o povo fazer um motim, matá-lo? O que o povo deveria fazer no meio da perseguição? Submissão. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa de quem? Submissão é coisa para crente. Capítulo 2, verso 18. Olhe para o texto. Servos, sede. Olha lá o que está escrito aí. Servos, sede submisso, obediente, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom, cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Depois no capítulo 3, ele diz, vós mulheres sede igualmente o quê? Igualmente a todo homem e mulher deveria se submeter às instituições humanas estabelecidas por Deus, o rei, o governador, as mulheres também teriam que ser. Igualmente todo funcionário, o sistema era de escravo e senhor. Todo funcionário submeta ao seu patrão, não só quando ele for bonzinho, mas quando também for malvado. Dessa mesma forma, mulheres submetam-se, ou seja, o texto responde que submissão não é coisa só para mulher, submissão é coisa para... Então, com alegria, você tem que viver isso, minha irmã e meu irmão. Submissão é coisa para crente. Então, qual é a primeira coisa que Deus pede para essas mulheres serem corajosas, minhas irmãs? É que elas sejam, vamos lá, minhas irmãs, que sejam submissas. Esse é o padrão de Deus para você. Não fuja a esse padrão. Não pode existir movimento de homem e de mulher, de governo, de que quer que seja que tire de você o padrão de Deus. O padrão de Deus para a mulher é ser submissa e sinta-se feliz em viver toda a vontade de Deus. Porque se você não vive a vontade de Deus, você se torna escrava do que você vive. Paulo diz que ele é escravo do Senhor, servo do Senhor. E você vai ser escrava de quê? Eu fico com pena de mulheres que passam a vida querendo ser mais, querendo ser autoridade. Não, minhas irmãs. Nós nos submetemos à vontade de Deus e Ele ama você, escolheu você viver assim. Foi Ele que te criou, Ele te ama, te fez a imagem e semelhança. Tenha coragem no nosso momento de anunciar a Deus e vivendo o padrão de Deus para você. E Deus escolheu para você, minha irmã querida, mulher solteira, mulher casada, submissão, porque submissão é coisa para crente. Amém, minha irmã? Não tem dificuldade de falar isso, não sinta vergonha, parece que as coisas mudaram, mas a Bíblia é a mesma, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje vai ser, não vai mudar de ideia. O problema é que uma palavra para nós, parece que no nosso idioma ficou complicado, quando Deus percebe que o homem estava só, ele diz, vou fazer uma companheira, uma auxiliadora, lembra disso? A palavra hebraica é ezer. A palavra para nós traduzida é auxiliadora, só que para o nosso idioma, auxiliar, ele está sempre abaixo de alguém, não é isso? O auxiliar do gerente, ele está abaixo ou acima do gerente? Abaixo, não é isso? O auxiliar administrativo, ele está abaixo ou acima do administrador? O auxiliar de enfermagem está abaixo ou acima do médico? Então, para o nosso idioma, a palavra auxiliar tem uma conotação diferente, mas para Deus que cria a mulher, Ele a faz
a sua imagem e semelhança. Fez ambos a sua imagem e semelhança. Ele os criou por igual. Ele os fez por igual. E pediu para essa mulher ser a auxiliadora. Ele a vê por igual. Ele não vê ela menor e nem maior. Ele tem um amor por ela. Ele morre por ela. Ele coloca ela na postura que ela deve ter. É de submissão à vontade de Deus. E a vontade de Deus para essas mulheres é que elas se submetessem ao seu marido. Então, quando Deus cria Eva, cria ela para caminhar com ele. É sua companheira, sua amiga, ela caminha junto. Diz, inclusive, que é por isso que é feito da costela. Não tem argumento bíblico, mas há uma possibilidade, caminha junto. Essa mulher está junto do homem. Essa mulher sabe tudo dele e ele sabe tudo dela. Eles caminham juntos, eles são amigos. A maldição do pecado sobre Eva, a maldição do pecado sobre a mulher, disse que elas teriam outra conotação, mas em Cristo Jesus nós estamos livres da maldição do... Mudou! Entende, minha irmã? Mudou! Agora você não está sobre esse jugo do pecado, você está no jugo do Senhor. Ele fez isso na sua vida e criou você com esse padrão. Portanto, minha irmã, viva feliz em ser submissa à vontade de Deus. Ele criou você para ser assim, porque ama você. Foi Ele que criou você. Não foi a sociedade feminista, não foi o governo. Ele cria você e cria você com essa necessidade de submissão. Você tem essa necessidade, porque Ele fez isso. Ele é quem fez isso. E todas as vezes que nós vamos contra a vontade de Deus, nós nos afastamos de Deus. Essa mulher deveria ser submissa a quem? Ao sogro, aquele cidadão do pai? É isso? A sogra, aquela criatura de Deus? Essa mulher devia ser submissa ao cunhado, aquela criatura abençoada? É isso, meu irmão? Submissa a quem? O padrão de Deus é que a submissão da mulher glorificaria ele quando ela fosse submetida a quem? Ao marido. É isso. Eu me lembro de uma vez estar acompanhando uma mulher que queria casar o filho. Uma mulher ciumenta. Mulher ciumenta é raro. Aí ela disse assim para mim: pastor, carreguei esse menino 9 meses na minha barriga. Já ouviu isso? Aí, pastor, a Bíblia diz: por isso deixa homem, pai e mãe e se unirá à mulher. Está errado, pastor. Vai me deixar sofrendo aquela criatura. Falei: minha irmã, vou lhe dar uma palavra de uma exegese esforçada da palavra deixar. A palavra em hebraico usada para deixar, sabe o que significa? A senhora e o senhor sabem o que significa? A palavra hebraica usada para deixar, eu disse para ela, significa deixar. É isso, deixar, minha irmã. Deixar é deixar. Ele deixou a senhora, minha irmã. Ele tinha uma história com a senhora de submissão. Agora ele tem uma história com a mulher dele. Deixa o menino em paz, minha irmã. Corta o cordão umbilical. Se a senhora interferir, a senhora interfere na obediência dele. Ele deixou essa história de submissão para a senhora. Ele tem uma história com a auxiliadora que Deus criou para ele servir junto ao Senhor. Ou a senhora é uma sogra do capeta. Claro que aqui não tem mulheres ciumentas assim, né, minhas irmãs? Essa história é submetida ao marido. Então a senhora, minha irmã, olhe para mim em nome de Jesus. A senhora faz muito bem quando a senhora deixa o seu filho e a sua filha. Amém, meus irmãos? Submissão. A submissão não é o filho. A submissão não é a família, a submissão é ao marido, e essa sua nora, esse seu menino precisa obedecer essa palavra de Deus. É assim que essas mulheres ganhariam os seus maridos. Essas mulheres não saíam de casa, essas mulheres não abandonariam a sua família, essas mulheres ganhariam o marido do jeito que elas sabem melhor fazer. Sabe como, minhas irmãs? De boca fechada. Coragem para anunciar de boca fechada, diz a Bíblia para essas mulheres que poderiam ser abandonadas, que quando se convertia o marido não, elas muitas tinham que se prostituir para sobreviver, porque Jesus traz a essa mulher, no Novo Testamento, o real padrão que elas devem ter. Elas são preciosas para o Senhor. Você, minha querida irmã,
não está abaixo de ninguém. O padrão de Deus para você deve ser assumido com coragem. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, sou filha do Senhor, e com alegria você diz que você se submete à vontade que é de Deus. Amém, minhas irmãs? Porque submissão é coisa para crente. Submissão é coisa para crente. E você precisa ter coragem para viver esse padrão, porque as mulheres mais novas não têm esse padrão. Se as mulheres de mais experiência não viverem esse contexto bíblico, o que vai ser das famílias, meus irmãos? Precisamos ter coragem de manter o padrão de Deus. A igreja sofre a terrível perseguição de perder o parâmetro bíblico. A senhora só vai ser feliz quando viver a vontade do Pai por inteiro para você. Então, minha querida irmã, você solteira, é nós, olha para cá, ó. Você solteira. A minha mãe orou pelo meu pai por mais de 40 anos. O meu pai bebeu até o dia da morte. No dia da morte dele, ele bebeu. Eu fico admirado de quem vai entrar num casamento num julgo desigual. Lembro aconselhando algumas moças que estavam prestes a casar com pessoas que não partilhavam da mesma fé. E elas diziam: pastor, mas ele vai se converter. Eu admiro essa fé. Eu admiro. Aí eu dou o exemplo da minha mãe. Olha, eu admiro a sua fé, minha irmã, porque eu queria ter a mesma. Porque eu não conseguiria viver 40 anos com o homem até o dia da morte. Por quê? Porque você deve ganhá-lo para Jesus, e talvez você não ganhe ele para o casamento. Está disposta a isso, minha irmã? Está disposta a viver a vida inteira com o marido que não vai partilhar da mesma fé? Então se case com o que não partilha da mesma fé. Minhas irmãs, você que vai ensinar os seus filhos, ensine isso, a Bíblia para eles. Me lembro de uma irmã da igreja que estava muito feliz, contando para mim que a sua moça estava namorando. Pastor, fulano de tal está namorando. Ah, que coisa boa, eu gosto muito da moça, gente muito boa. Pastor, o menino é um menino bom. É, minha irmã, que coisa boa. Pastor, o menino está fazendo engenharia na Federal. Olha, minha irmã, o menino da família fulano de tal, família importante da cidade. Olha, eu conheço a família. Sim, pastor, o menino já tem casa. O menino tem um carro bonito. É. Pastor, olha, foi um presente de Deus. Minha irmã, deixa eu perguntar, ele é crente? Só falta isso, pastor. Então falta tudo, minha irmã. Falta tudo. A senhora quer que os seus netos tomem passe no centro espírita? A senhora quer que os seus netos tomem um banho numa sessão de macumbaria? A senhora quer isso para os seus netos? Então fique feliz, porque ele tem esse procedimento. Vai para lá, vai ser essa a sua herança. Minha irmã, não se iluda. Não se iluda. O homem, para viver o papel bíblico, ele precisou passar pela cruz. Passou pela cruz. Tenha coragem de romper com esse padrão. Não crie a sua filha para o casamento. Ela é preciosa demais para o Senhor, para apenas se casar. Não tenha só esse projeto para a sua vida, minha filha. O seu projeto de vida é servir aquele que vive eternamente e que voltará, minha irmã. Você é propriedade exclusiva do Senhor. E foi assim que se comportaram essas mulheres. Sem palavra alguma. O texto diz que esses maridos, ao observar o seu honesto comportamento, observação, mulheres, sejam corajosas para mostrar o evangelho na sua vida, a esses homens, à sociedade, observar você dirigindo, minha criatura do Pai, observar você na TPM, ô mulher de Deus, observar você trabalhando, observar você estudando. Você precisa exalar o bom perfume francês? Não, você precisa exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em você. Vamos lembrar daquele texto conhecido? Diz o Senhor Jesus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O texto em grego diz que está apanhando do pecado. É cansado, é um peso que a gente não poderia carregar. Sobrecarregado, cansado, apanhando um peso maior. Nós não fomos criados para carregar o pecado, por isso Jesus morreu. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Ele tira o peso do pecado de sobre nós, que a gente não pode carregar.
e coloca sobre ele. Cristo leva na cruz. Tomai sobre si o meu jugo. Ele tira o jugo do pecado, da escravidão. Coloca sobre ele, toma a culpa do seu pecado, leva para a cruz e coloca o jugo dele sobre você, minha querida irmã. E como é o jugo do Senhor? É suave, é leve, não dá nem problema de coluna. E ele faz um convite após você entender o sacrifício dele. Agora, minha filha, caminha comigo, porque eu sou assim, eu sou manso e humilde de coração. E o texto diz que essas mulheres deveriam ser observadas, e ao serem observadas, esses maridos, a sociedade, esse povo que perseguia os crentes, teriam que ver Jesus na vida delas, porque elas caminham com Jesus. Filho, olha para mim, eu ando com você, eu paguei o preço para você andar com o Pai, e eu ando assim, eu sou manso e humilde de... Você é assim, minha irmã? Você é uma mulher mansa, você é governada pelo Senhor. Você é humilde, ou seja, você é completamente dependente do Pai. Ou você é uma mulher desgovernada, que ninguém controla a sua língua, que ninguém controla o seu cartão de crédito, que ninguém controla o seu impulso de nervoso. Ou você é uma mulher que depende do marido para viver. Se você depende do marido para viver, você é um idólatra, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. A salva entendeu o que Cristo fez, e ela é completamente dependente do Pai. Ela não precisa se casar para ser feliz. Minha querida solteira, olha para mim, é nós. Ela não precisa se casar para ser feliz, ela é feliz em Jesus. Se ela se casar, ela tem um amigo do lado para servir a Deus com ela. Se ela não se casar, ela continua servindo Jesus. Ela anda com ele, e ele é manso e humilde de... Foi assim mesmo que essas mulheres se ornaram. Não frisado de cabelo. Contextualizando, não é a sua chapinha ou suas luzes, seu cabelo de permanente, escova permanente, a sua química. Não é isso a sua beleza, não é as suas bijuterias, nem as pulseirinhas, Viviane. Agora quebrei a venda da irmã. O que deve ver em você, o que os homens devem ver em você, o que a sociedade deve ver em você, elas devem ver em você o que Deus quer ver. O que Deus quis ver em você. Ele não quis ver os seus pecados, minha irmã. Ele enviou Jesus para te justificar dos pecados. Então, quando Deus olha em você, Ele quer ver o Filho dele em você. E você é justificada por isso. Por isso você tem o Espírito de Cristo, anda com Ele, habitada por Ele, e Ele é manso e humilde de coração. Submeta-se a isso. Pois foi assim mesmo que se ataviaram outrora as santas mulheres de Deus, como diz o texto que Sara foi, chamando-lhe Abraão de... E por isso diz o texto, olhe para o texto, minha irmã, olhe para o texto, isso é precioso demais. Deu 8h20, hein, pastor? Eu nem cheguei nos homens. Mas pregar só para as mulheres já é o bastante. E o texto diz, meus irmãos, olha a última frase do verso 6. Não temendo perturbação alguma. Não seja uma perturbada, minha irmã. A senhora está perturbada? Você vive perturbada, vive perturbando os outros? É porque você não entendeu o padrão de Deus maravilhoso para você. Minha querida irmã, submissão é coisa para crente. Então, qual é a ordem de Deus para você ter coragem de dizer que as mulheres são... Não, minha irmã, isso não é coragem, não. Fale com ousadia, a Bíblia diz que as mulheres são submissa. Fale de novo, minha irmã. Você tem coragem ao menos para falar isso aqui? Vamos lá, as mulheres são submissas, porque submissão é coisa para... Amém, minha irmã? Pastor, eu vou precisar de mais 15 minutos. É possível, meus irmãos? Eu sou visitante, qualquer reclamação, faça para o pastor. Podemos falar para os homens, minhas irmãs? Podemos conversar, meus irmãos? Não,
Vamos lá, meus irmãos, verso 7. Esses homens deveriam ter coragem para viver o que a Bíblia diz que eles teriam que viver. Eles pregariam muito vivendo o Evangelho. Qual é a primeira ordem de Deus, meus irmãos? Para os homens, esses homens perseguidos. Qual a primeira ordem de Deus que você vê no texto, no verso 7? Diga para mim. Qual é, meu irmão? Ajude esse homem aí, minha irmã, que ele está com dificuldade. Faça o favor. O que é que esse homem teria que viver? Antes disso, minha irmã, olhe para o texto. Maridos, igualmente o quê? Porque submissão é coisa para maridos, da mesma forma que todo crente deve se submeter a toda instituição humana instituída por Deus, o governo, sejam submissos. Maridos, da mesma forma que o Senhor deveria se submeter à autoridade do seu patrão, sejam submissos. Marido, da mesma forma que as mulheres se submetem aos seus maridos, sejam submissos, porque submissão é coisa para crente, meu querido irmão. Eu e você fomos salvos para nos submeter à vontade do Pai, porque não tínhamos opção. Andávamos errantes, escravos do nosso próprio pecado. Agora somos livres para obedecer. Nem para obedecer nós poderíamos, meu irmão, porque éramos escravos, e agora Ele nos libertou. Nós nos submetemos àquele que nos amou primeiro, porque submissão, meu querido irmão, é coisa para crente. Está escrito aí, meus irmãos, concordam comigo? Pastor, está escrito, interpretação hermenêutica boa. Amém, meus irmãos? Então, como esse homem demonstraria que era submisso? Agora sim, maridos, igualmente, da mesma forma, vocês devem viver a vida. Minha irmã do céu, as coisas vão mudar de agora em diante. Meu querido irmão, preste atenção. Esse homem que está sofrendo essa perseguição deveria ter coragem para viver a vida comum do lar, porque Deus o presenteia com a mulher, ela para caminhar com você, ela para caminhar junto com você, então você para caminhar junto com ela. A vida comum do lar, a palavra oikos, casa, ele deve viver a vida em casa, ele deve gostar de estar em casa, ele deve amar o contexto familiar, ele deve gostar das atividades juntos, porque Deus cria o homem e depois cria a mulher. Então, lição, presta atenção, minha irmã, e me ajude a ensinar esse homem de Deus. Olhe bem, quando o seu menino faz um serviço naquela fralda, aquele serviço na hora de vir para o culto, que a senhora vai se submeter àquilo lá, e a senhora limpa aquele menininho, e aquela sua unha, minha irmã, quem tira aquele cheiro de lá? Mas veja bem, quem tem que vai limpar o serviço do menino na fralda? Homem ou mulher? Homem! Amém, minha irmã? Vou continuar, presta atenção. Quem tem que tirar o lixo, aquele serviço, ceboso dentro de casa? Se você deixar aquele lixo lá, começa daquele tapuru, sabe aquele vermezinho? Fica andando, quem tem que tirar o lixo para fora de casa? Homem ou mulher? Homem! Amém, minha irmã? Quem tem que fazer aquela comida do almoço, do jantar, do lanche, do café da manhã? Homem ou mulher, minha irmã? Homem, amém, minha irmã? Aleluia! Por quê? Lembre do texto, a Bíblia diz, Deus cria o homem e manda o homem cuidar do jardim. Lembra disso? Cuide do jardim, homem. Ele cuida do jardim, ele dá nome aos bichos, e depois Deus cria a mulher e manda a mulher ser a sua auxiliadora. Então o trabalho de cuidar do jardim é do homem ou da mulher? Do homem. Mas, minha irmã querida do Pai, a senhora não é nenhuma inutilizada, que não vai participar de tudo que o seu marido tem que participar. A senhora vai para o jardim trabalhar na roça com ele. A senhora vai trocar a fralda com ele. A senhora vai tirar o lixo com ele. A senhora vai fazer a comida com ele. Porque, meus irmãos, era para os dois caminharem juntos. Vivam a vida comum do lar. Os dois, não é separação. Não é abandono do lar. É gostar de viver junto. E para isso, homem e mulher teriam que se submeter à vontade de Deus. Porque tem hora que a gente não se entende, não é, minhas irmãs? Não é, meus irmãos? Fiz um acordo com a minha esposa, desde que a gente se casou.
Combinamos assim, pastor, nunca vamos dormir brigado. Amém? Amém. Combinamos. Tinha dia que a gente ia dormir, fizemos as pazes. Não estava brigado, eu queria matar ela. Eu ficava com medo de jogar azeite quente no meu ouvido. Mas brigado não. Aí teve um dia, meus irmãos, que a gente... Aquele negócio assim que quase casal nenhum vive. Tínhamos um ponto de vista diferente. Eu bati o pé no meu, ela bateu o pé no dela. E agora, quem tem razão? Combinamos mais uma coisa, nem só não vamos dormir brigado, mas todas as vezes que alguém não abre mão do seu ponto de vista, nós vamos orar. E lá vai aquela teimosa, meus irmãos. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Lá vai aquela teimosa teimar comigo. Eu doido para viver a vida com o mundo lá, mas ela achava que era diferente. Ela pensou diferente de mim. Então nós combinamos que iríamos orar. Orei. Senhor, mostra para a tua serva, Senhor, que eu tenho razão. Meus irmãos do céu, passei um ano pagando aquela dívida. A vida comum do lar, os dois caminham juntos. Deus não cria a mulher para ser um problema para o homem, e nem cria o homem para ser um problema para a mulher. Eles deveriam ter coragem para caminhar junto. Meu irmão, você deve ter coragem para romper o padrão dessa sociedade, que diz que se você tem um problema, você separa. O índice de divórcio dentro da igreja, não estou falando lá fora não, o índice de divórcio dentro da igreja, a maioria dele não é por relação sexual ilícita. A maioria do índice de divórcio dentro da igreja é por incompatibilidade, porque eles não sabem caminhar juntos, eles não entram em acordo, eles não comungam da mesma fé. Como eles vão viver juntos? Eles têm que abrir mão do direito para caminhar junto, e esse homem deveria se submeter à vontade de Deus, caminhando junto com essa mulher. Vivei a vida comum do lar. Amém, meus irmãos? Lá em casa eu tenho 2 meninos e uma menina, pastor. Aquela menina do pai, aquela pecadora mirim da minha casa, se deixar, ela manda em mim, na mãe e nos 2 irmãos. Eu estou orando por esse meu genro, meus irmãos. Então eu digo para ela, minha filha, você não manda no papai, você sugere para o papai. Ela tem hora que ela pensa que ela é mãe dos irmãos. Não, você não é mãe deles, eu sou pai. Você vai me sugerir. Ela é muito líder, então eu estou ensinando ela, minha filha, a sua liderança, se ela passa do seu marido, você destrói o seu casamento e os seus filhos. Aí esse dia nós fizemos um negócio legal, programação em família, pastor. Aí eu falei para minha esposa, meu amor, você vai sair com a minha filha Bárbara e vocês vão para uma programação juntos. Pensa o que você quer fazer. Ah, nós vamos para o cinema. Programação legal, mãe e filha foram para o cinema. Não se preocupa não, meu filho, que nós vamos ter programação, não é de coisa de macho, coisa para homem, coisa para homem. Então, mas elas têm que estar longe, filhos. Eita, papai, que legal. É coisa boa demais, meus irmãos. Deixa ela aí. Aí elas foram, pera, meus filhos, deixa ela descer no elevador, porque corre o risco dela voltar. Deixa ela passar, deixa ela ir embora. Foram embora, papai, o carro saiu. Então vamos lá, meus irmãos, que hoje é festa, hoje é só coisa para macho. Peguei, abri a gaveta, peguei 3 aventais e dei um para cada um. Falei, nós vamos lavar a louça, isso é coisa para homem, meu filho. Ah, papai, a programação é coisa para macho, é coisa legal. Para lavar a louça, e depois de lavar a louça, nós vamos lavar o banheiro. E depois de lavar o banheiro, nós vamos deixar um lanche preparado para ela. Sabe por quê, meus filhos? Porque eu e vocês vivemos a vida comum do... Então eu estou preparando meu filho para casar, que talvez seja a sua filha. Prepara aí, meu irmão. Que os meninos lá já passam roupa, fazem comida, jogam o lixo para fora, e eles entenderam que eles devem viver a vida comum do lar. Quem é servido primeiro lá em casa são as meninas. Meus filhos, as meninas se servem primeiro. Meus filhos, menina não pega peso, a gente é mais forte. Eu tô lá, meu irmão, é tropa de elite. Teve dia que eu falei, pede para sair, moleque. Coisa para homem. O padrão do homem de Deus era se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus para você, meu irmão, é que você servisse com essa sua esposa junto. Ela sabe de tudo dele, ele sabe de tudo dela. Eles servem a Deus juntos. Amém? Meus irmãos, homens solteiros e casados, olhem para mim. Precisamos treinar os nossos olhos para olhar o que Deus manda a gente olhar. Porque eu e você temos um padrão de beleza, um padrão de roupa que nos chama a atenção. Nós temos, a gente tem. O homem é atraído pelo que ele vê, a mulher pelo que escuta. Então eu e você precisamos treinar os nossos olhos para olharem no que Deus olha.
E qual a beleza que Deus viu na mulher? Jesus. Então, meu irmão, você não precisa casar com uma bispa, uma pastora, uma anja. Você vai casar com quem te atraiu, é claro. Me atraiu, ela é bonita, ela é bela, o corpo é lindo, o rosto é lindo, o cabelo do jeito que eu gosto, mas não é só isso. Precisamos treinar os nossos olhos para olhar a mulher como Deus olha. E ele, quando olhou para a mulher, viu que ela tinha uma alma, e ele pagou o preço dos seus pecados. Viver junto, a vida comum do lar é caminhar junto. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? Segunda coisa que esse homem mostraria submissão a Deus, além de viver a vida comum do lar, como ele deveria ter coragem para viver, meus irmãos? Digam para mim. Como? Discernimento. Meu irmão do céu, tem dia que essa criatura do pai não sabe o que ela tem. Ela acorda já ruim. O que você tem? Eu não sei, eu acordei assim. Se ela não sabe, quanto mais nós. Não é isso mesmo? Tem dia que a senhora não sabe nem o que a senhora tem, a senhora exige que o seu marido saiba. Você nem percebeu. Meu irmão, como vai entender o seu coração se nem você se entende? Tem dia que a senhora brigou com o espelho. Se a senhora está brigando com o espelho, quanto mais com o seu marido. O padrão de homem de coragem é esse homem que entendeu que ele deve ter discernimento. Se o irmão Daniel comprou um carro da Renault, se o carro da Renault, que está na garantia, der um problema no motor, o irmão Daniel leva o carro da Renault para a Renault, ou ele leva o carro da Renault para a Fiat, lá onde o irmão Eduardo trabalha? Para onde ele leva? Para a Renault. Se o carro da Fiat der um defeito, a gente leva para a concessionária da Fiat, está na garantia, ou a gente leva para a Renault? Para a Fiat, não é? Se a sua esposa deu problema, para onde você leva, meu irmão abençoado? Para o fabricante, meu irmão. Você vai aos pés do fabricante, Senhor, a mulher está com defeito. Conserta ela aí, porque nem eu sei o que ela tem, nem ela, Senhor. Ela não sabe nem onde dói. Aí ele vai lá e sonda o seu coração. Não tem um computador? Ele sonda o seu coração. Por isso, meus irmãos, brincadeira à parte, esse homem só vai ser o homem que a Bíblia diz que tem que ser, quando ele entendeu que o discernimento que ele precisa vem do Pai. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, precisamos de homem que tenham coragem para ser homens cheios do Espírito Santo de Deus dentro de casa, homens que se dedicam a buscar o Senhor, homens que oram, homens que leem a Bíblia, homens que não terceirizam o estudo da Bíblia para os outros. Ah, mulher, é o teu filho aí, mulher, é nosso filho. Homens que entenderam que eles não são só o provedor financeiro, mas eles têm coragem de dizer que eles são o provedor espiritual dessa casa, porque eles têm discernimento que vem da parte de Deus. Mulheres, as mulheres sábias, o que elas fazem com a sua casa? Edificam. O que a doida, varrida, perturbada faz? E o que um homem sem Deus faz? Ele não tem discernimento, ele não percebeu qual é o papel bíblico dele. Irmãs solteiras, mais uma vez, quer destruição para sua casa, quer perturbação para sua casa, casem com um homem que não é habitado pelo Espírito do Senhor. Aí está resolvido os seus problemas. Você vai ser dependente para o resto da sua vida. Vai ter que cumprir o que prometeu. Então olhe onde você vai entrar. Cuidado onde você vai se meter. Esse homem precisa de discernimento e ele busca a quem pode dar o discernimento, que é Deus. Esse homem submeteria-se à vontade de Deus quando ele tem coragem para dizer que ele é completamente incapaz de conduzir a sua casa. Se sente assim, meu irmão? Então estamos juntos. Precisamos do Senhor para governar a nossa casa. Amém, meus irmãos? Queira, meu irmão, uma família que olhe para você e que veja você anunciando o Evangelho enquanto vive o papel bíblico de Deus para o homem. Meus irmãos, nós precisamos de homens assim na sociedade. E quem vai produzir isso é a obra do Espírito Santo de Deus.
Amém, meu irmão? Aí tem mais outra coisa preciosa, olhe para o texto. Além de ter uma vida comum do lar, com discernimento, o que é que esse homem precisa? Ele precisa ter consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratando ela com dignidade, porque os dois têm a mesma herança. Agora, essa palavra aqui é muito legal no grego. A gente fala no grego porque o Novo Testamento foi escrito em grego e traduzido para a nossa língua, e o Antigo Testamento escrito em hebraico e traduzido para a nossa língua, inclusive no aramaico, tá certo, meus irmãos? Essa palavra em grego aqui, para consideração, é a palavra tino, que deriva-se para nós time. Agora, aula para a senhora, minha irmã, compreender o seu marido também. Vamos lá? Final do Campeonato Brasileiro. Aquele time bom, qual é aquele time bom mesmo? É o quê? São Paulo? Segue o líder? Você ficou animado, né, meu querido? São Paulo no final do campeonato contra quem? Santos. É isso? São Paulo e Santos no final do campeonato. Campeonato Brasileiro, o último jogo. Aí tá lá, aquele atacante bom do São Paulo, como é o nome dele mesmo? Não tem muito, então pode ser ruim. Qual é o nome dele? Como é o nome do atacante do São Paulo, irmãos? Preste atenção nessa aula de futebol, minha irmã. Olha aí. Como é o nome dele? Hã? Como é o nome do cidadão? Diego, tá o Diego. O Diego já passou. É só o Diego e o último zagueiro. Como é o nome do zagueiro bom? Aquele do Santos, aquele bom? Não tem mais qual é o nome do Santos, aquele zagueiro? Hã? Fez gol? Mas nesse ele está na defesa. Não bagunça a minha história do futebol não, minha irmã. Peraí. Está o Diego e o último zagueiro. Lá vai o Diego. Olha o que é que ele fez. Olha o que é que ele fez. Ele driblou o zagueiro. Está só ele e o goleiro do Santos. Aquele bom, como é o nome do goleiro do Santos? Hã? Mas a senhora gosta de futebol mesmo, né, meu irmão? Está ele e o Vanderlei. É o Diego. É o Vanderlei. Olha o que ele fez. Ele driblou o Vanderlei. Só está ele e a trave. E o Vanderlei pegou e puxou a perna do homem. Derrubou o homem. E a bola foi para fora. E o juiz o que é que faz? Pênalti. Porque foi dentro da área. E aí o que diz a regra de futebol para jogador que faz uma falta lá perto do gol, dentro da área? Cartão vermelho. Então o Diego foi expulso. Pergunto, a torcida do Santos acha que o goleiro, o Vanderlei, é herói porque ele não deixou fazer o gol, ou ele é vilão? Ele é herói. Mesmo que ele tome o cartão vermelho, ele é herói, não é isso? Porque ele não deixou fazer o gol. Vai bater o pênalti, mas vai que erra, né, mano? Vai que erra. Palavra de Deus. Tino, que deriva para nós, time, tendo consideração. A palavra consideração significa que esse homem vai sofrer a falta, sofrer o dano, para não chegar na mulher, porque ela é parte mais frágil. Amém, meu irmão? Você sofre o dano, você sofre a falta, você toma o cartão amarelo, você é expulso, mas você não deixa passar para ela, porque Cristo fez isso por ela. Se coloca na frente dela e diz: você é uma pecadora miserável mesmo, minha filha. Como você é pecadora? Mas eu vou sofrer o dano por você. Morre por você. E traz o dano do seu pecado sobre ele. E ele diz para esse homem que ele deveria fazer o mesmo. Tratai essa mulher com dignidade, porque vocês têm a mesma herança. E Cristo ama ela e pede para os homens amá-la na carta de Efésios, como o Senhor ama a sua igreja. E como que Cristo amou a sua igreja? Morreu por ela, sofre o dano. Meu irmão, você tem que ser um homem cheio do Espírito de Deus, que é capaz de sofrer o dano pela sua casa. Na sociedade atual, você precisa ter coragem para viver esse papel, porque nós homens estamos terceirizando as coisas, terceirizamos tudo, terceirizamos o trabalho do homem para essa mulher fazer. Então encontramos mulheres super atribuladas de atividade. É uma mulher que trabalha, cuida da casa, faz tudo, e ela não tem nenhum tempo para respirar, porque nós não estamos cumprindo com coragem nosso papel bíblico, e o nosso papel bíblico é sofrer o dano para que ela não sofra a pena. Amém, meu irmão? Esse é o padrão de Deus para você. Você deve ter coragem para assumir o seu papel bíblico,
Portanto, meu irmão querido, deseje ser esse homem que protege a sua mulher, porque Deus a criou com a necessidade de ser protegida. Amém, meu irmão? E aí, meu querido, talvez você não tenha esse ideal, então você está orando para o Senhor, para você ter uma casa, para você ter um melhor emprego, para você ter um melhor salário, e se você não vive esse padrão bíblico, a sua oração vai para a lata do lixo. Está escrito isso aí ou não está? Olhe para o texto, vamos junto lá. Se esse homem não viver esse papel bíblico, o último trecho do verso 7 diz que a sua oração iria ser interrompida. Sabe por quê? Porque não é essa oração que Deus espera ouvir de você. Porque se eu e você orarmos de acordo com a vontade do Pai, nós vamos ser atendidos. E a vontade do Pai é que você seja corajoso para viver o papel bíblico que Ele tem para você. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a carta de Pedro, escrita para esse povo, passando por perseguição, dizia que eles deveriam proclamar as virtudes de Deus. E uma virtude de Deus foi de criar você, que foi feito à sua imagem e semelhança. Tem um padrão de Deus para você, minha irmã. Tem um padrão de Deus para você, meu irmão. Eu e você temos que viver pregando o Evangelho, mas pregar vivendo o Evangelho. Vou repetir, eu e você temos que pregar o Evangelho, viver pregando o Evangelho, mas pregar vivendo o Evangelho. Tenha coragem para deixar as pessoas lerem em você a obra redentora de Cristo, que tirou você de um padrão das trevas. Você tinha um padrão de trevas, minha irmã. Você tinha um padrão de trevas, meu irmão, mas Cristo trouxe você, tirou você da maldição do pecado e trouxe você para a luz, para mostrar quem Ele é e o que Ele fez por você. Rompamos o padrão da sociedade que vai contra a Bíblia, rompamos com tudo que vai contra o padrão de Deus para a mulher, rompamos, meu irmão, tudo que vai contra o padrão de Deus para o homem e vivamos na íntegra o Evangelho, com coragem para anunciar, vivendo o Evangelho. Amém, meus irmãos? Um só olhar do nosso Senhor mostrava o valor que as mulheres tinham. Uma só atitude do Senhor Jesus mostrava o valor que Ele dava para os pecadores. Todos eles. Eu e você devemos viver assim. Trouxe essa palavra de Deus para os irmãos que tenho me esforçado para viver e com dificuldade e às vezes pedindo perdão, mas esse é o padrão de Deus para a minha vida, para a minha família e para a sua. Vivamos o Evangelho, porque aquele que veio voltará. Enquanto Ele não volta, eu e vocês somos representantes dEle. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Há um padrão de Deus para você, meu irmão. Há um padrão de Deus para você, meu irmão. E o padrão de Deus para você sempre foi caminhar ao lado dele. Ele nunca quis diferente. Mesmo que eu e você o rejeitamos, ele resolveu pagar o preço para que fôssemos reconciliados com ele. Então, meu irmão querido e minha irmã querida, agora que você disse que é um servo desse Deus, viva conforme a sua vontade. Rompa o padrão familiar que for diferente. Ah, mas eu não tive isso em casa. Mas você teve isso do pai. Ah, mas eu não tive isso do meu pai. Mas você teve isso de Deus. Ah, mas a minha casa não é assim. Mas o padrão de Deus é esse aqui. Vivamos o padrão do Evangelho com coragem. Ore por isso. Ore pelo trecho da Bíblia que você aprendeu, que você ouviu, ou que foi relembrado, que você não vive. Peça perdão daquilo que você tem feito que é diferente do que a Bíblia diz para você, mas saia daqui hoje resolvido em ter coragem de viver exclusivamente o padrão de vida que Deus tem para você. Vamos orar, meus irmãos? Feche o seu olho e converse com Deus. Senhor, no tema da nossa conferência,
Nós pensamos no que os seus discípulos viveram, Senhor. Sendo impedidos de proclamar, eles não achavam razoável obedecer aos homens que diziam para eles não pregar o Evangelho. Eles romperam contra isso. Agora eu clamo ao Senhor por esse povo do Senhor aqui, que esse povo tenha a mesma coragem dos apóstolos para romper com o padrão da sociedade e fazer uma aliança contigo. Ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs, meu Senhor, a viver a tua vontade, a romper com a sua pecaminosidade, a romper com o seu egoísmo. Dá aos casais aqui, Senhor, razão de vida em ti. Não deixa eles serem idólatras, idólatra ao cônjuge, idólatra aos filhos, idólatra aos bens. Senhor, não deixe eles viver assim. Dá esse mesmo padrão para os solteiros, meu Senhor. Ilumina os seus passos. Senhor, seja para eles lâmpada iluminada para os seus pés, para que eles saibam se movimentar de acordo com a sua vontade. Por favor, meu Senhor, não deixe ter no nosso meio divórcios, não deixe ter no nosso meio separação, não deixe ter no nosso meio destruição de família, mas que tenhamos aqui homens e mulheres comprometidos em viver a tua vontade, mesmo quando isso implica em colocar a vontade deles abaixo da do Senhor. Dá a eles coragem para romper com isso, meu Senhor. Eu te rogo por as famílias deles e te rogo pela minha, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos coragem para viver todo o Evangelho. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada. Os irmãos podem se assentar. Pastor, muito obrigado pela honra. Irmão Eduardo, o privilégio de estar aqui. Obrigado pelo convite. Que Deus nos abençoe. Irmão, queria deixar com você uma lembrança, como agradecimento da nossa conferência missionária, viu? Deus te abençoe muito. Obrigado aí pela palavra. Chamar o pastor Carlos então para fazer oração e nós encerrarmos o culto. Deus abençoe, viu, meu irmão? Amém. Agradecemos então ao pastor Gleiston, parabéns. Foi muito bom esse tempo aqui com o irmão e o aprendizado que tivemos juntos. Convido você a ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Agradecemos a todos que nos visitam também, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Deus abençoe muito o seu coração, tá bom? Nós vamos orar, cadê o pessoal do louvor? Eu pedi para o Eduardo para a gente encerrar com aquela música africana aqui, tá? Então os irmãos vão ficar em pé que nós vamos encerrar com ela então, tá bom? Então o pessoal do louvor já pode vir para cá, antes da gente orar. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos pelos momentos que o Senhor nos tem dado, ó Deus, neste final de semana, pelo aprendizado, pela oportunidade de servir ao Senhor, servir uns aos outros, servir as pessoas nesse bairro, ó Deus, levando o Evangelho de Jesus. Ó Deus, abençoa a bendita semente no coração daquelas pessoas que receberam, ó Pai, e também no nosso coração, por meio da Tua Palavra, que foi ministrado, ó Deus, hoje pela manhã, agora à noite também. Muito obrigado porque o Senhor nos fala ao coração e a Tua Palavra sempre é viva, nos dá o Teu poder espiritual e a coragem para colocá-la em prática em nossas vidas para glorificar o Teu nome. Guarda o Teu servo no retorno para casa e ele encontre toda a sua casa abençoada pelo Senhor, guardada pelo Teu poder e eles continuem firmes, ó Deus, nos Teus propósitos. Abençoa, Pai, a cada vida aqui, cada irmão na sua semana e possamos juntos servir ao Senhor. No nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai Celestial, a comunhão, o poder do Espírito seja conosco, irmãos, nos dando a coragem e a ousadia para anunciar esse Evangelho, no nome de Jesus. Amém? Fique em pé, nós vamos terminar. Soka
Thank you.